A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Você está inscrito no nosso canal, se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. Sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, em Campinas, São Paulo, e semanalmente estamos por aqui, sempre com mais uma aula para abençoar a sua vida, para as classes dos pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso não perca tempo nem oportunidade, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Preste atenção nos avisos aqui, enquanto eu mostro para você na tela coisas importantes para você assimilar. Ó. Essa aqui, ó, é uma das nossas, essa aqui é uma das nossas aulas. Deixa eu ficar no cantinho aqui para mostrar algo para vocês, tá bom? Essa aqui é uma das nossas aulas da Escola Dominical. Aqui, aí sim, tá bom? Eu estou aqui com a tela do nosso canal no YouTube, Denis Pereira Oficial. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se. Olha lá, ó, lição 7 de juvenis. Eu estou gravando agora, essa lição vai estrear ainda hoje. Lição 7 de juvenis. Logo abaixo do vídeo, mesmo no celular, você tem estas informações. O primeiro link: adquira o seu treinamento, transforme suas aulas com preço promocional de lançamento de R$ 199 por apenas R$ 49,90. Imperdível! Você sabe como planejar uma aula, como preparar uma aula, como aplicar uma aula, ou seja, ajudar o seu aluno a praticar no dia a dia aquilo que ele aprende na sala de aula no domingo? Você sabe ensinar de diversas formas ou você ensina do mesmo jeito? Você é aquele professor que sempre ensina apenas falando. Você só fala. Você fala, lê a revista, fala. É esta a sua única forma? Bom, se você quer resultados diferentes, e você pode ter resultados diferentes, maravilhosos, satisfatórios, mas você precisa mudar a sua forma de ensinar. Porque não tem como ter resultados melhores ensinando sempre da mesma forma. Não tem como ter uma colheita diferente se as sementes que você está plantando são as mesmas, entendeu? Trocadilho. Então, no treinamento Transforme Suas Aulas, que você vai assistir de forma vitalícia, quantas vezes você quiser, incluindo atualizações e muito mais, você vai aprender métodos diferentes de aprendizado. Por quê? Porque tem alunos na sua sala que aprendem ouvindo, outros aprendem repetindo, outros aprendem lendo, outros aprendem discutindo. E aí? Você precisa de todas estas formas de ensinar na mesma aula. Uma parte assim, outra parte de outro jeito, tal. Precisa promover discussão, tal. Pede para escrever, pede para anotar. Quando você faz isso, você está ajudando pessoas com diferentes formas de aprendizado a absorver o que você está ensinando, senão o seu ensino fica limitado. Isso e muito mais no conforto da sua casa. Apenas R$ 49,90. Lembrando que disso depende que este canal permaneça aberto ou seja fechado para sempre. E eu vou fazer outra coisa, irmão. Vou abrir uma pizzaria. Você quer isso? Não. Então adquira o treinamento, transforme suas aulas. Eu podia colocar uma chave Pix aqui pedindo uma oferta, mas eu prefiro te entregar um produto e um conteúdo que vai abençoar a sua vida também. Tá bom? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta. Vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Vamos lá, lição 7 na classe dos jovens, instruções sobre o comportamento na igreja. O texto principal está em 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A grande questão aqui não é a licitude, é o domínio. Pode ou não pode? Está te dominando? Então, por exemplo, o celular é pecado? Não, mas está te dominando? Aquela brincadeira, aquele jogo, aquele entretenimento, pode ou não pode? Está te dominando? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Está te dominando? Se estiver te dominando, aí é um problema. Aí pode te levar a pecar. Aí pode te afastar de Deus. É aquela questão das distrações, né? O inimigo, ultimamente, está investido pesado em quê? Em distrações. Se ele te apresentar algo como pecado, você vai, opa, isso é pecado. Então o que ele faz? É uma distração. Ah, é só um filme. Ah, é só uma série. Ah, é só uma música. E em distrações a gente vai se distraindo e se afastando da presença de Deus. E se a gente imaginar que orar é uma ordem, então quem não ora está pecando. Então veja, o jogo em si, dependendo do jogo, não é pecado.
Mas se por causa do jogo você não ora, está pecando. Por causa do jogo? Não, porque você não está orando. Paulo está dizendo, nada pode me dominar a ponto de me impedir de agradar a Deus, de viver para Deus, de buscar a presença de Deus. Tá bom? Bom, a igreja tem um relevante papel como coluna e firmeza da verdade e trata do mistério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo. O texto aqui está em 1 Timóteo 3, do 14 ao 16. Tá? Bom, nessa lição nós vamos estudar os 3 últimos versículos da primeira carta de Paulo a Timóteo. Apesar de ser um trecho pequeno, tem riquíssimo conteúdo. Nele, Paulo expressa o seu desejo de rever Timóteo, possivelmente na própria Éfeso, né, que Timóteo se tornou o pastor da igreja em Éfeso. Então nós vamos refletir a respeito do conteúdo da verdadeira mensagem cristocêntrica e os perigos de um evangelho político ou moral, denominado evangelho social. São faces diferentes de um mesmo problema. Esses dias eu falei assim, ó, a igreja não é inclusiva, o evangelho não é inclusivo, o céu não é inclusivo. Aí uma pessoa falou assim para mim, tem que ver, né? Porque Jesus veio para salvar, e aí começou a citar cor de pele, não sei o que. Eu falei, irmão, tem nada a ver, salvação é para todos, tem nada a ver isso aí, irmão. Discurso de cota social relacionado ao evangelho não tem nada a ver, justiça social é uma coisa. O evangelho, cuidado com esse evangelho social, o evangelho do politicamente correto, não é? A Bíblia inclusiva, cuidado com isso aí. Bom, o propósito de Paulo aqui com essa carta, tá? Bom, uma palavra pessoal, com a expressão escrevo-te estas coisas, tá? Paulo esperava ir ao encontro de Timóteo bem depressa, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para a gente poder trabalhar um pouco. Ele esperava ir ver Timóteo bem depressa, ou o mais depressa possível. Fala para mim se nesse formato vocês conseguem acompanhar, me dá um feedback, me dá um retorno aí. Tá? Isso mostra que ele pretendia retornar lá para a Europa, para Ásia Menor, para encontrar o seu fiel companheiro e cooperador. Tá? Timóteo estava ali lado a lado com Paulo. Tá. Ele escreveu essa primeira carta durante a viagem que fez depois do primeiro aprisionamento em Roma, quando visitou Creta, onde deixou Tito. Tá, isso aqui são informações, né, interessantes, mas ok. No versículo 3 do capítulo 4, Paulo também expressa seu desejo de encontrar-se novamente com Timóteo, mas não há nenhuma evidência de que tenha havido seu retorno para a Ásia Menor. Algum tempo depois ele fala para Tito que pretendia passar o inverno em Nicópolis. O mais provável é que, saindo da Ásia Menor, ele tenha passado pela cidade de Troade, depois visitado a Macedônia, Corinto, Acaia, depois para Nicópolis, onde provavelmente foi preso e levado a Roma. Então, assim como qualquer um de nós, Paulo também fazia planos, mas ele havia entregado sua vida totalmente à direção de Deus. Fazer a vontade de Deus é sempre o melhor. Então, o que esses textos aqui estão mostrando no tópico 1, primeira e segunda parte? É que Paulo tinha planos de encontrar Timóteo. Paulo tinha planos de ir para lá, de ir para cá, mas ao mesmo tempo ele mostra que a sua vida estava no controle de Deus. Ele mostra que a sua vida estava sendo direcionada pelo Espírito Santo. Ele fala, tem um texto que ele diz, e o Espírito Santo, o Espírito me impediu. Ó, Paulo diz isso aqui, ó. Olha só. Atos 16, olha isso. Atos 16 e 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Nós precisamos desta sensibilidade espiritual para saber aonde devemos ir e aonde não devemos ir. Anote aí, o mesmo Espírito que impele, que impulsiona, é o mesmo que não permite. É o mesmo que bloqueia. Lembra? Ele é o que abre e fecha portas.
Nós temos que tomar cuidado. Sabe o que Paulo está ensinando? Isso aqui é extraordinário. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? Ele está dizendo assim para mim e para você: eu não ando no automático. Eu sou um homem de oração, eu sou um homem de fé, eu sou guiado por Deus, eu sou cheio de dons, mas eu não ando no automático. Eu só vou aonde o Espírito quer que eu vá. Se ele me manda ir, eu vou. Se ele manda eu ficar, eu fico. Então, temos que tomar muito esse cuidado. Por isso que temos que ter uma vida de oração, de entrega ao Senhor, para não vivermos no automático. Porque Deus me usa, então eu vivo no automático. Então eu não pergunto mais o que ele quer falar. Não, eu abro a Bíblia e prego o que eu quero pregar, porque eu sei que ele me usa e vai dar graça e a igreja vai glorificar. Eu não pergunto para ele o que ele quer que eu cante. Não, eu vou cantar o que está na moda. Eu vou cantar o que está viralizado. Eu vou cantar o que está todo mundo cantando. Paulo mostra que ele estava sempre conectado com o Espírito Santo. E conectado com o Espírito Santo, ele percebia para onde o Espírito estava direcionando e para onde o Espírito estava fechando as portas. É forte esse texto. Ele me impediu, ele não me deixou ir. Então, cuidado para não andar no piloto automático espiritual. Tem muita gente no piloto automático espiritual. Está cantando, está pregando, mas não aquilo que o Espírito Santo quer jorrar, quer fazer transbordar sobre a igreja. Não, meramente aquilo que a pessoa quer cantar, aquilo que a pessoa quer pregar. Que Deus nos guarde disso. Desligue o piloto automático. É o tema de um vídeo. Anota aí, porque nós aqui é assim, irmão. Nós anota tudo para fazer vídeo depois. Cadê? Aqui, ó, desligue. Deixa eu ver onde é que nós estamos aqui. Você já anotou aí? Você já se inscreveu no canal? Desligue o piloto automático. Atos 16, 6 ao 10. Desligue o piloto automático. Daqui a pouco a gente posta o vídeo lá no Instagram. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se e ative as notificações. Dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Deixa aí seu comentário, que é muito importante para nós. Lembrando do treinamento, não deixa de adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas. É um treinamento transformador. Você vai aprender a aplicar uma aula, ajudar o aluno a pegar aquilo que aprende na sala de aula no domingo e aplicar no dia a dia. Senão não adianta, você reclama que o seu aluno não muda nada, mas se você está conseguindo fazê-lo aplicar, a aula ela tem que ser igual a pregação. Ler, explicar e aplicar. O que é aplicação? É mostrar de forma prática o que o aluno vai fazer com aquilo que você está ensinando. Se ele não aplicar, não resolve muita coisa. Ele sai dali sabendo muito, mas sem sabedoria. Sabedoria é quando você tem muito conhecimento, mas não consegue aplicar. É falta de sabedoria. Quem tem falta de sabedoria, ele pode ter muito conhecimento, mas não consegue aplicar. Diferentemente dos antigos. Eles eram mais sábios por quê? Eles tinham pouco conhecimento, mas o pouco que tinham, eles aplicavam. Então, Jesus sempre se preocupou em ensinar de maneira prática, para que as pessoas saíssem dali refletindo e colocando em prática o que ele ensinou. Senão, não funciona. Tá bom? Pensa nisso e adquire o treinamento Transforme Suas Aulas, também com métodos de aprendizado. Existem alunos que aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando, outros aprendem discutindo e tem outras formas de aprendizado. O professor, numa mesma aula, precisa atingir todos os tipos de aprendizado ou o maior número possível. Eu te mostro isso nesse treinamento Transforme Suas Aulas, preço promocional de lançamento de R$ 199 por apenas R$ 49,90. Você assiste as aulas de forma vitalícia, sem pagar nada mais por isso, no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser. Conto com você, disso depende a manutenção deste canal. Você quer que ele permaneça aberto ou você quer que feche as portas? Mostra para mim adquirindo o treinamento Transforme Suas Aulas. Tópico 2. A Igreja do Deus Vivo. Olha só, ele escreve como convém andar. Essa expressão ela é muito bonita. Ele escreve, olha, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus Vivo, a coluna e firmeza da verdade. A construção gramatical usada por Paulo nos permite entender que o ensino não era somente para Timóteo, mas para todos os crentes de Éfeso e que via de consequência para os cristãos de todos os tempos, pois visava a Igreja do Deus Vivo.
são instruções quanto ao comportamento de todos que são chamados para pertencer à família de Deus na nova aliança. Então, ser cristão envolve nossa vida como um todo, incluindo nosso comportamento. O crente não tem essa de que eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mateus 5,16, 2 Coríntios 5,17, né? 1 Pedro 1, do 15 ao 16, 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 7, está anotando aí? Vou falar devagar. Mateus 5, do 14 ao 16. Depois 2 Coríntios 5,17. Efésios 4, do 17 ao 32. Efésios 5, do 1 ao 22. Colossenses 3, do 1 ao 14. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 7. Anotou? 1 Pedro 1, 15 ao 16. 1 João 3 e 3. 1 João 3 e 9. 1 João 2 e 1. 1 João 1 e 7. E por aí vai. Então, o nosso comportamento deve ser modificado, transformados pela palavra de Deus. Então, o crente é chamado para andar de maneira digna da vocação que fosse chamados. Então, o crente é guiado pela palavra. O crente não é guiado pelo que sente. O crente não é guiado pela moda. O crente não é guiado pela moda. O crente não é guiado pela cultura mundana. Isso é andar. Romanos 12, do 1 ao 2. Os inconformados. Lembra? Tá? Então, veja. Nós temos um comportamento. A igreja precisa entender isso. Não é a igreja que se associa ao mundo para imitar o mundo. Gente, teve gente que fez culto rosa por causa do filme da Barbie. Pelo amor de Deus. Eu vi um vídeo no Instagram agora, e tem coisa que a gente vê no Instagram, não é porque a gente está procurando, é que chega. Chega, se você parar para assistir, aí vai começar a vir. Nem tudo, né? Tem coisa que a gente procura, tem coisa que não. Vai aparecendo pra gente. O pessoal pegou um funk pesado e colocou dentro da igreja e tá dançando e só trocou a letra, mas a batida é a mesma. Que isso? A igreja não tem que imitar o mundo. Quando a gente entender a presença que a gente carrega... Você sabe por que os jovens muitas vezes querem imitar o mundo? Porque eles não entenderam a presença que eles carregam. Daniel entendeu. Quando você entende a presença que você carrega, primeiro, nada te abala. Anotou? Não, eu vou anotar. Se fosse você, eu anotava, porque isso eu recebi do Senhor. Se fosse você, eu anotava. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui, ó. Quando você entender a presença que você carrega, o que vai acontecer? Primeiro, nada vai abalar você. Primeira coisa, nada vai abalar você. Segundo, nada nem ninguém vai te influenciar para o mal. Não será você que será impactado pelo lugar, mas o lugar, escola, redes sociais, amigos, faculdade, que vai ser impactado pela presença que você carrega. Pronto, é isso, tá? Então, você precisa entender o que você carrega, tá? Muitos se perdem porque se esquecem que carregam uma presença poderosa. E é essa presença que dá a tônica do ambiente, não é o contrário. Não é o ambiente que dá a tônica, que dá a tônica que é, que constrói, não. É a presença que a gente carrega. Então somos nós que transformamos o ambiente. Nós não somos transformados pelo ambiente, nós transformamos o ambiente. Tá? Casa de Deus.
O sentido aqui não é físico. Paulo não está se referindo ao templo como edifício, mas ao corpo místico de Cristo, a igreja, formada pela reunião de todos os santos, os quais são templo do Espírito Santo, a habitação permanente de Deus. É a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Jesus anunciou aos discípulos a edificação da sua igreja, a eclésia, né? É os chamados para fora. Então, o crente, aonde quer que ele se reúna, ele deve se comportar como quê? Como povo de Deus. E de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. A igreja, ela é de quem? Ela é de Deus. Esses dias eu gravei um vídeo, virou febre na internet agora, aqueles videozinhos assim, se a igreja te feriu. De que igreja que você está falando? Sabe, as pessoas perderam a noção de que a igreja, ela é de Cristo, ela tem dono. E falam da igreja de uma maneira tão pequena, para dizer o mínimo, tá? Vou usar uma palavra, sabe? A igreja te feriu. Que igreja, irmão? Quem é você para falar em nome da igreja? Geralmente quem está dizendo que a igreja feriu é gente que a igreja quis tratar, mas fugiu do tratamento. Não quis ouvir o pastor, não quis ouvir liderança, não quis ninguém, não quis mudar de vida. A igreja me feriu. É um doente que foge do hospital porque o médico está usando bisturi, vai ter que fazer um curativo, vai ter que abrir a ferida para arrancar o pus daquela ferida e ele não quer. Aí a culpa é do médico. A culpa é dos enfermeiros, que o bonito não quer ser tratado. Mas tem caso, então joga esses casos para lá. É exceção. Na maioria das vezes, a igreja cura, a igreja trata, a igreja abraça, a igreja restaura. A igreja é lugar de alegria, a igreja é lugar de comunhão, a igreja é lugar do abraço, a igreja é lugar do sorriso. A igreja é o lugar da construção, do encorajamento. Na maioria das vezes é isso que a igreja é. E não o contrário. E quando a igreja fere, na maioria das vezes é para curar, é para tratar, é para tirar o que está podre ali de pecado, para poder fazer um curativo. E aí, em raras exceções, mas gosta de, porque a igreja me feriu. Pelo amor de Deus, tem que andar direito. Tá? O Deus vivo. A expressão igreja do Deus vivo contrasta com os inúmeros templos dos deuses pagãos na época. Ídolos mortos que não podiam esboçar nenhuma reação ao culto que recebiam. Olha só, olha o comentário que eu vou fazer aqui, ó. Eu acabei de postar um videozinho no Instagram e fiz uns stories lá também. Vai lá assistir, Denis Pereira Oficial. Se não tiver os stories lá ainda, porque já saiu 24 horas depois desta aula, mas dá uma olhada, que eu acabei de postar um vídeo e eu vou postar um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso, tá? Sobre essa questão do Deus vivo. Olha só, nós cultuamos o Deus vivo, certo? Deus vivo. Qual é a diferença entre, se ele usa a expressão Deus vivo, ele está contrastando com os templos dos deuses mortos. Não são deuses, não tem vida, não é Deus. Mas tudo bem. Para quem crê é, mas de fato não é. Só existe um único Deus. Mas tá bom. Qual é a grande diferença? O salmista fala assim, eles adoram esses deuses, que têm olhos e não veem, mãos e não apalpam, pés e não andam, ouvidos não ouvem, narizes não cheiram, enfim, não é? Ou seja, eles não interagem com o culto. Eles não interagem com o culto. Se você tem um Deus vivo e nós temos um Deus vivo e nós servimos um Deus vivo, significa que esse Deus interage com o nosso culto. Aí eu pergunto, será que nós temos tido consciência disso? Da presença de Deus e que ele interage com o culto? O vídeo que eu gravei foi sobre esse louvor da Valesca Maísa, Eis-me aqui. E diz, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só para te servir, meu Deus. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção. Veja, o hino, a letra está dizendo que eu estou disponível para servir. Aí alguém perguntou assim para mim, mas disponível e disponibilidade é a mesma coisa? Eu falei, se não é a mesma coisa, elas indicam a mesma coisa. Porque, eu sou um pregador. Olha só, eu sou um pregador. Se você entra em contato comigo e fala assim, irmão, você está disponível para o dia 20 de setembro? Se eu digo que estou disponível,
automaticamente você entende que eu tenho disponibilidade para estar lá. A disponibilidade sou eu que faço. Sou eu que administro o meu tempo. Então, estar disponível é um ato de entrega. É uma declaração. Mas essa declaração precisa ser acompanhada da disponibilidade, da organização do meu tempo para praticar aquilo que eu estou cantando. Se eu digo que estou disponível, eu estou dizendo que tenho disponibilidade ou que vou construir disponibilidade para ser usado pelo Senhor. Por quê? Porque Ele é um Deus vivo. Senão eu estou mentindo. Ou será que a gente canta? Fala aí para mim nos comentários, irmão. Pelo amor de Deus. Fala para mim nos comentários. Você acha que não? Você concorda? Você discorda? Fala para mim nos comentários. Será que nós cantamos diante de um Deus vivo apenas para preencher o ambiente do culto? Será que o louvor, aquilo que nós cantamos no culto, eu estou te levando a reflexão. Será que o que nós cantamos no culto é apenas para preencher o espaço do culto? É isso? Se Deus é vivo e interage com o culto, aquilo que nós cantamos não deve ser aquilo que nós ou cremos quando falamos que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é eterno, que Ele é lindo, que Ele é tudo, ou que estamos nos comprometendo a praticar. Então, quando eu canto que estou rendido, quer dizer então que não necessariamente eu tenho que me render? Quer dizer que quando eu canto estou disponível, significa que não necessariamente eu tenho que estar disponível? Significa que quando eu canto que quero ir mais fundo, quero ir mais perto, onde te encontro no lugar secreto? Peraí, é só verbalização vazia? Eu não devo ter, no mínimo, a intenção de buscá-lo no secreto? De me aprofundar na sua palavra? Talvez seja por isso que há muitos entre vós fracos e doentes, muitos que dormem. Por isso, talvez seja por causa disso, que há muitos cultos cheios de shows, pirotecnias e o que você imaginar, menos da presença de Deus. Pregador, como é que você diz isso? Cultos maravilhosos! Então, talvez seja por isso que nós estamos tendo que usar mecanismos de teatro e de shows no culto a Deus. Porque onde falta presença, sobra mecanismos. Onde falta presença real, a gente tem que preencher com outra coisa. Então é mais fácil gastar dinheiro com luz, é mais fácil gastar dinheiro com cor de parede, é mais fácil gastar dinheiro com músicos profissionais e música profissional, porque é mais fácil, mas é cisterna rota, não é fonte de água viva. E como é que você diz isso? Porque onde a presença de verdade se manifesta tem mudança. Onde a presença de verdade se manifesta tem mudança. Onde não é a presença e você colocar qualquer coisa no lugar da presença, e aí que está o detalhe. É mais fácil investir milhões num teatro do que educar o povo a buscar a presença de Deus. Eu escrevi um texto sobre isso, vou postar aqui alguns dias, vou gravar uma série sobre isso. Porque buscar é buscar na fonte. E geralmente a fonte não é perto. Mas é melhor ter uma cisterna perto, independente da qualidade da água. Mas eu estou aqui essa tarde para dizer para você, em nome de Jesus, não se acostume a beber água de cisterna, vá beber da fonte. Pergunta para os seus avós que bebiam água lá na nascente do rio. Pergunta para eles se eles gostam da água que eles bebem aqui da torneira, a água do galão. Pergunta para eles se eles gostam. Leva um tiozinho aí da igreja de 70, 80 anos pro meio do mato que tiver água nascente, não fala nada, só leva ele perto. Você vai ver o que ele vai fazer. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar a mão lá no meio da água, que essa juventude hoje tem nojo, ele vai lá no meio da água, lá na nascente, põe a mão, pega, enche de água e bebe aquela água. Por quê? Porque é fonte de água viva. Então fica aí. Se o culto é vivo, Deus é vivo, o culto tem que ser vivo. Romanos 12, do 1 ao 2. Nós temos que pensar se nós não estamos no automático com Deus, oferecendo para Ele muita coisa que Ele não quer receber. Nós estamos investindo milhões para ter um culto. Eu não estou falando de cor de parede, não estou falando de luz. Eu estou falando da motivação por trás disso. Então, onde falta presença, sobra show, pirotecnia, um monte de coisa. Os extremos, os excessos. Mas presença de Deus não se atrai. Pessoas você atrai
com pirotecnia, com show, com não sei o que, com dança, com o que você quiser. Presença de Deus não. Presença de Deus é coração quebrantado, é joelho dobrado. Pronto, falei. E ele é vivo. Minha preocupação é essa. Se ele é vivo, e ele é vivo, e ele está no culto, aquilo que eu canto deve expressar verdade. Ou uma verdadeira devoção, ou uma verdadeira dedicação, ou uma verdadeira disposição, ou no mínimo uma verdadeira intenção. Tipo, Senhor, eu não tenho orado, mas ao cantar isso eu me lembro que eu tenho que orar. Então eu quero orar, me ajude a orar, eu quero orar. Porque se eu canto que vou orar sem intenção de orar, eu não tenho dúvidas em afirmar. Quem faz isso está mentindo ao Espírito Santo. E quem mente ao Espírito Santo, eu lembro de Ananias e Safira. E por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Mas como muitas vezes o culto ele é cheio de coisas, a gente não percebe. Mas no dia a dia, quem pastoreia sabe do que eu estou falando. Se percebe quantos mortos espirituais estão caminhando no nosso meio, estão dentro da igreja. Por quê? Porque eles não manifestam no culto a vida de Cristo. E se a gente tomar cuidado, a gente está se profissionalizando em fazer culto, né? Para atrair cada vez mais pessoas, para deixar a igreja cada vez mais bonita. E aí eu estou falando de uma forma generalizada, estou generalizando agora. Mas aonde a presença de Deus ela é prioridade, você pode ter tudo isso. Pode ter luz, pode ter parede, pode ter o que você quiser. Mas isso não é a motivação para as pessoas estarem ali. A maior motivação tem que ser a presença de Deus. Estas coisas devem ser meio, não a finalidade do crente no culto. A finalidade do crente no culto é não apenas buscar. Aliás, a nossa finalidade no culto não é buscar a presença de Deus. Não, é transbordar da presença. Buscar, a gente busca em casa, Mateus 6 e 9. Olha só, o buscar é diário. Ó, o mistério da piedade, tá? A gente está concluindo aqui já a nossa aula. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o comentário que é importante para nós. Lembrando que vocês pediram aulas mais longas, mas eu preciso da contribuição de vocês. Eu preciso que vocês assistam estas aulas. Não adianta eu gravar 40 minutos de aula e você assistir 3 minutos, tá bom? Põe na Smart TV, deixa tocando. Põe o celular para carregar e deixa tocando a nossa aula. Fique escutando aí enquanto você faz alguma coisa, mas por favor, tá bom? Assista as nossas aulas. Bom, o mistério da piedade, coluna da verdade. Mais que um sentido geral, verdade aqui tem um sentido fundamental e específico, que é o mistério da piedade. Esse mistério, ou razão de nossa devoção, é Cristo, a palavra encarnada em torno de quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Para proclamar essa verdade, os líderes de Éfeso precisariam ter uma firme estrutura moral e espiritual. Por isso, as qualificações apresentadas por Paulo eram fundamentais. O enfraquecimento da liderança compromete a mensagem. Eita! O enfraquecimento da liderança compromete a mensagem. Então, qual é a grande tática do inimigo hoje? É enfraquecer a liderança. Então, hoje com a internet, por isso que assim, na internet, quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de pastores, a gente está generalizando. A gente não está falando de uma pessoa, ok? Então hoje, né, por quê? Porque quem está assistindo aquilo ali, ele não está nem aí para a placa da igreja. Ele olha ali, é uma igreja, é crente. Ah, é um pastor, é pastor. Infelizmente, a gente acaba sendo jogados na vala comum, certo? Nivelados por baixo, certo? E o que a gente tem visto ultimamente em alguns casos? O que é? Qual que é a estratégia do inimigo? É exatamente conduzir, seduzir pessoas grandes e influentes a uma questão moral, a um pecado, a um escândalo. Por quê? Porque isso compromete toda a credibilidade da mensagem. Não apenas que aquela pessoa pregava, mas a de toda a igreja. Então nós temos que vigiar, nós temos que ter cuidado, nós temos que ser vigilantes de maneira poderosa. Por quê? Porque em tempos trabalhosos, não são poucos os que estão reduzindo o evangelho à defesa de pautas públicas. Nossa, isso aqui... Uma pregação aparentemente espiritual, mas bem afastada da mensagem cristocêntrica. Eu vou falar algo aqui. Eu acordei hoje essa manhã. E ao acordar essa manhã, na minha mente estava assim. Bandido bom é bandido salvo. Como igreja de Cristo, a gente tem que tomar cuidado com as pautas sociais. Por exemplo, você percebe, quem está provocando isso é
comentarista da revista, hein? Não sou eu. Quem que é o comentarista dessa lição aqui, ó? Vamos olhar aqui, ó. Que aí a gente põe na conta dele, né? Que hoje em dia é assim, quem é você para falar? Ó, quem tá falando isso aqui, ó, é o pastor Silas Queiroz. Pastor Silas Queiroz é grande, hein? É grande. Olha só o que ele diz aqui, ó. Ó. Reduzindo o evangelho à defesa de pautas públicas. Vou falar até devagar isso aqui. Uma pregação aparentemente espiritual, mas bem afastada da mensagem cristocêntrica. Por exemplo, eu tenho notado esse ano que muitas vezes nós estamos de acordo com aquilo que está acontecendo lá fora. Então, por exemplo, veio o carnaval. As maiores pregações dos maiores congressos, elas colocaram em pauta o que? O carnaval. Vem a festa junina. A festa junina. Aí vem o filme da Barbie. O filme da Barbie. Preste atenção. A pregação cristocêntrica, ela leva o pecador ao Salvador. Ah, mas tem que combater o pecado. O pecado, não um pecado. Sem perceber nos últimos anos, nós estamos, ao pregar contra o pecado, reduzindo a pregação contra o pecado a um pecado. Sabe a classe colorida? Você sabe do que eu estou falando? Não posso falar explicitamente aqui. Tá? Se eu falar explicitamente aqui, o carequinha fica bravo e manda banir meu canal. Então veja, gente, nós somos chamados para pregar contra o pecado. Mas veja que Filipe desceu a Samaria. Elias anunciava a Cristo. Paulo, escrevendo na igreja de Corinto: nada me propus saber entre vós, senão Cristo ter crucificado. Quando eu fui ter a vós, não fui com sublimidade de palavras, nem palavras de persuasão, persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse nos homens, mas no poder de Deus. Então, nos últimos anos, a pregação tem que ser cristocêntrica. Então vamos ser cristocêntrica. Se vai atacar pecado, ataca pecado, não um pecado. A lista das obras da carne é extensa. Ela é extensa. Não é uma coisa. E esse grupo colorido, ele é extremamente organizado. Então ele pega uma palavra nossa e ele reduz tudo que a gente fala contra eles. E aí a gente começa a ter que se defender. A gente começa a ter que se defender. E aí a mensagem fica reduzida. A gente começa a brigar com um grupo de pessoas. Pregar o evangelho não é brigar com ninguém. É apresentar Jesus Cristo às pessoas. Condenadas elas já estão. Já está perdido. É apresentar o Salvador ao pecador. Isso é pregar o evangelho. Tá? Então mensagem cristocêntrica. Então tem que tomar cuidado com essas pautas públicas. Tá? A única mensagem libertadora é o evangelho bíblico completo, que expõe o mistério da impiedade. Então por que as pessoas vivem do jeito que vivem? As pessoas estão... Ai, gente, eu não posso falar, porque... Difícil, hein? Difícil. Qual a maior contribuição que a igreja pode dar à nossa nação? Pregação do evangelho. Por quê? Porque só o evangelho muda o homem de verdade. Por quê? Porque muda de dentro para fora. Acabou, irmão. O evangelho muda o mentiroso em alguém que fala a verdade. Ele muda o enganador em alguém que é verdadeiro. Muda o falso em uma pessoa confiável, uma pessoa honesta. Muda o adúltero no homem fiel. A prostituta numa mulher crente, santa, idônea. E por aí vai. Transforma a vida do traficante, faz dele um homem honrado. Transforma a vida do ladrão. É o evangelho. Ou seja, qual a maior contribuição social que a igreja pode dar para o Brasil e para o mundo? A pregação do evangelho. Qualquer outra coisa pode ser atividade meio para a pregação, não atividade fim. Atividade fim, o objetivo da igreja, a missão da igreja é pregar o evangelho. Ponto. Devemos ter pessoas em todas as áreas da sociedade? Sem dúvida, não tem dúvidas disso. Mas como igreja, nossa missão é pregar
o evangelho. Por quê? Porque somente esta mensagem tem o poder de libertar o homem e dar-lhe força interior para vencer suas próprias inclinações pecaminosas, afastando-o de toda imoralidade e mundanismo. Uma pregação moral, portanto, é como atacar as consequências de um problema, deixando inatingível a causa. Isso é o que tem sido feito com parte da pregação evangélica, fazendo dela um discurso político na vã esperança de transformação da sociedade. Está aqui na revista, Pastor Silas Queiroz. O problema da humanidade, afinal de contas, não é primariamente coletivo, mas individual. Não existe libertação da sociedade se os indivíduos permanecem presos em seus delitos e pecados. Homens imorais jamais construirão uma sociedade moralmente sadia. Então não tem como esperar comportamento mudado de quem não nasceu de novo. Não tem. Ah, mas lançou o filme, lançou não sei o quê, aí a Netflix. Não adianta a gente brigar. Quando você ataca um comportamento, você está atacando os frutos e não a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? O pecado que está entranhado no ser humano. E que se o homem não tiver um encontro com Jesus, como Zaqueu teve, como Nicodemos teve, como milhões e milhões e milhões de almas tiveram e têm todos os dias, não há mudança. É uma utopia, é uma ilusão achar que a sociedade vai mudar por força de lei. Não há lei moral que seja capaz de transformar quem não teve um encontro com Jesus Cristo. Que lição extraordinária. Então, é o Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho. Tá? Por isso que o conteúdo da mensagem, ele precisa ser cristocêntrico. Tá? Igrejas da Europa e dos Estados Unidos da América vivem trágicos resultados de um processo de declínio da pregação. Isso, infelizmente, se projeta no Brasil, com as facetas próprias de um país tropical e continental, altamente eclético no campo evangélico. Há também um movimento de psicologização pela inserção de conteúdos motivacionais e de autoajuda, como a teologia do coaching. No campo pentecostal, há movimentos sem solidez bíblica e doutrinária. Por isso, rapidamente caem em descrédito, gerando frieza, incredulidade e apostasia. Como coluna e firmeza da verdade, a igreja deve sustentar a proclamação do mistério da piedade, que Paulo expressou através do texto de um hino bem conhecido dos crentes primitivos. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Em poucas palavras, uma profunda mensagem cristológica. Apresenta a Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne, morreu e ressuscitou como prova de sua vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. Então, é o Evangelho que muda. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que restaura. Por isso que a gente precisa tratar da centralidade do Evangelho, que é Cristo. Não adianta estudar tantos outros temas da Bíblia sem que Cristo seja o equilíbrio e o centro de todas as coisas, interpretando e aplicando os ensinos em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então a centralidade do Evangelho é Cristo. Amém, meus amigos? Forte abraço. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe aí o seu comentário. Como eu já disse, é muito importante para nós o seu comentário. Deixe aí o seu comentário, viu? Muito obrigado por estar conosco até esse momento. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Forte abraço.